Paz, Senhor, queridos. Como diz, hoje é um dia de festa. Amém. Verdade. Hoje é um dia de festa, porque um grande homem de Deus chegou aos céus. Amém? Como diz, o Billy Graham foi um grande evangelista, o pastor João Carlos Marques foi um grande avivalista, não é verdade? E que nós tivemos o prazer e a graça de Deus de conhecê-lo, de conviver com ele, de aprender dos seus ensinamentos, né? E do sobrenatural, como ele dizia, eu sou louco, pastor louco por Jesus, não é verdade? Loucos pela obra do Espírito Santo. E eu queria só ler algo aqui, que na segunda-feira à tarde a gente estava com ele, ali na casa dele, junto ao leito dele, lá sentado. Aí eu coloquei uns louvores, eu disse assim, Senhor, eu não sei mais o que orar, eu não sei mais o que eu vou orar, né? Mas eu não sentia angústia, sentia paz. Aí o Espírito Santo me lembrou dos louvores que ele gostava, né? Que a gente, todo mundo aqui já lembra, pensar nisso já lembra o vovô cantando algum louvor. E aí eu botei na internet, daí eu achei lá os hinos cantados por coral mais lindos que já ouvi. Aí eu fui colocando. E eu botei para ele ouvir, e ele estava deitadinho, e este lado, a mãozinha ainda não estava com dificuldade para mexer. E de olhinho fechado, ele começou a reger a música, regia. E aí ele começou a orar, né? E isso me chamou muita atenção. Ele começou a orar, a louvar, né? E disse assim, tua palavra, Senhor, está no meu coração. E botava a mão no coração. Tua palavra, Senhor, está no meu coração. A tua palavra é lei na minha vida. A tua palavra eu obedeço e nunca me desviei dela. E eu faço tudo o que manda a tua palavra, Jesus. E ele repetia, e repetia, né? E repetia. E então assim foi algo assim muito extraordinário. O Senhor nos deu a graça também de estar junto a ele, junto ao leito dele lá na UTI. E segurando eu, a filha, a minha filha, a Helena. E aí eu lembrei que ele sempre dizia, né, que ele dia lá, que ele queria ouvir aquela música do Amazing Grace. Nem sei direito como se pronuncia, mas essa aí. E aí eu disse para a Helena, a gente pegou na mão dele, os batimentos cardíacos, tum, 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 tum. E a Helena começou a louvar, né? E se encheu de uma presença de Deus tão tremenda, do Espírito Santo. Eu creio que se encheu de anjos naquele momento, e eu creio que o próprio Jesus estava ali. Porque era como se diz, inquestionável a presença de Deus. Porque a médica veio ficar assim no biombo, né? E chorava. A enfermeira passava e dizia assim, eu não posso ficar muito perto, eu só não vou chorar, né? E aí, então assim, foi algo muito tremendo. Deus nos deu essa graça desses 5 anos que ele voltou, desde que ele voltou, de termos os encontros nas sextas, teve um tempo que teve na terça, e eu tinha esse grande privilégio de buscar ele, e buscava em casa, e era um culto até chegar no local. Aí tinha o culto. E aí levava ele para casa, o culto continuava, né? Então, assim, eu aprendi muito, ouvi muito, tem muita coisa que eu posso escrever, muitas coisas do que ele falou, né? E tivemos um grande privilégio. E hoje esteve ali junto, né, as pessoas que amavam ele, e a família também foi. Eu agradeço ao Ayrton, que o Senhor deu graça para ele quando juntou. Foi como se diz, um vídeo muito lindo, né, que eu passei para o Carlos, e a gente vai ficar com essa lembrança maravilhosa, não é verdade? Mas segunda-feira, quando eu disse assim, Senhor, eu não sei mais o que orar, eu pensei, aí o Espírito Santo me lembrou de algo, que algum tempo atrás ele me disse assim, um pouquinho antes do arrebatamento da noiva, Jesus vai me levar, ele me disse, e eu vou voltar com ele para buscar a noiva. Glória a Deus. Eu tinha me esquecido disso, né? E eu tenho o hábito de anotar as coisas. Depois que eu anotei, posso jogar fora, porque eu não esqueço mais. E eu tinha me esquecido disso. Então, assim, hoje certamente tem festa nos céus, né? E como diz a mãe do Paulo Kessler, diz assim,
Não esquece, fala de Jesus, fala de mim para Jesus. Ele certamente está falando de nós para Jesus, né? Jesus conhece, né? Então, eu queria orar e nós vamos louvar o Senhor e vamos hoje fazer um culto de ação de graças, porque certamente eu disse para o pastor Carlos, eu vou lhe mandar as coisas que os testemunhos que a gente tem recebido, né? Ficou muito impactante que ontem uma irmã mandou no WhatsApp para mim assim: pastora, hoje eu recebi uma carta dele, hoje ele morreu. Quer dizer, ainda vai ter gente recebendo as cartas dele que ainda estão em... A Maria disse que tem várias na casa dele. Sim. Que ele não chegou a colocar no correio. Sim, então quer dizer, muitos vão receber as suas cartas ainda, né? E louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então, queridos? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse grande dia, Senhor. Como o teu amigo, Senhor, o pastor João dizia, eu já chega termina a sexta-feira, ele já fica pensando e esperando a próxima sexta, Senhor. Senhor, ele foi teu filho, teu servo incansável, Senhor. O teu evangelho, ele falava em todo momento, testemunhava, Senhor, em hora, fora de hora, em tempo, fora de tempo, não importava, Senhor. Ele sempre dizia: Jesus, me dá o sinal. E sempre, Senhor, sempre ele falava de ti, Jesus. Falava de quem tu é. Falava da maravilha que é, Senhor, estar no paraíso, Senhor. A maravilha é as coisas tremendas que tem lá no céu, Senhor, esperando os teus ungidos, esperando todo aquele que tem invocado o teu nome, Senhor. Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, neste momento, Senhor, todos aqueles que um dia ouviram falar, conheceram, foram impactados, Senhor, pelo testemunho do pastor João Carlos Marques, porque a nossa vida, Senhor, praticamente de todos aqui, é antes e depois de ter conhecido o pastor João Carlos Marques. Porque a partir daí nós te conhecemos, Senhor, com detalhes, com graça, Senhor. E ele foi, Senhor, um servo, um grande servo teu, Senhor. Um homem segundo o teu coração, Senhor. Um homem, como ele disse, não me desviei da tua palavra, Senhor. A tua palavra é lei na minha vida, sempre eu segui ela, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se nós, Senhor, o teu querer, Senhor. Que a obra do teu Espírito Santo, Senhor, seja super transbordante na vida de cada irmão, Senhor, que aqui está, naqueles que estão acompanhando via internet, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Aquela rede mundial, Senhor, de oração, de intercessão, tudo, Senhor, unidos no teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, a minha alma está alegre, Senhor. Recebe os nossos louvores, Senhor. Hoje queremos aqui, Senhor, honrar o teu filho, Senhor, e te honrar através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. A gente conhece o pastor João, nossa família, há anos e anos e anos. E quando eu era menor, e eu lembro que a mãe cumprimentava ele, a Michelle, e eu sempre ficava meio pra trás, porque eu pensava: como é que a gente reage quando encontra um homem de Deus? A gente pode tocar nele? Era que eu ficava assim: como é que... será que dá pra abraçar ele? Será que... E nesses últimos anos, a intimidade que ele foi tendo aqui com o grupo, com nós, realmente foi de família. Realmente foi de pai, de tio, de irmão, de avô, de primo. E algo que curou muito meu coração foi, desde segunda, e principalmente ontem, como a mãe falou, a gente já mencionou, ele estava deitadinho lá e a mãe sempre falou que ele gostava muito da música Amazing Grace. Só que eu nunca tinha entendido que ele queria que cantasse enquanto ele estivesse indo. Nunca tinha entendido isso. Tanto que eu pensava assim: mas eu vou cantar inglês no dia do culto? Não faz sentido. Né? E o meu inglês ainda é péssimo. E aí a mãe olhou assim pra mim: não, filha, ele tinha me dito que era quando ele estivesse partindo, então aproveita agora. E eu lembro que antes de cantar eu tava segurando a mão dele. E eu lembrei dessa coisa de criança que eu tinha, que mal cumprimentava ele, porque será que eu posso? Então eu pretendia cantar novamente a música que eu cantei naquele momento, porque foi realmente algo, uma presença de Deus, porque todos foram tocados. Não por mim, mas porque a gente sabia que a presença de Deus naquele ambiente era real.
Ontem eu cantava segurando a mãozinha que ele gosta de falar, né? A mão do coração. E depois eu me dei conta que eu tava segurando a mão do coração. E os batimentos foram de 88 para 45, para 35. E foi diminuindo e eu cantando. Nem sabia mais, eu tava no inglês, já era outra coisa. E foi, até que ficou 0. E eu me dei conta e agradeci tanto a Deus pela honra de ter ficado 5 anos aqui convivendo e por aquele momento. Eu, a guriazinha que achava que não podia abraçar o homem de Deus. E eu queria compartilhar então com vocês essa canção e compartilhar a honra que eu senti naquele momento. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, embrace my fears, relief. How gracious deep that grace appeared. There I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, He's ransomed me. Yeah, like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be. As long as life endures, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, is ransomed me. Yeah, like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The ocean sun, Jesus, like snow. The sun forbade to shine, but God will call me His beloved, will be forever mine, will be forever
realmente não sei se é palavra emocionada assim. Então tô tendo que segurar o microfone com as duas mãos. Tremendo por dentro. Outra coisa que eu gostaria de relatar, que é o porquê da próxima música, que eu tinha cantado com o vovô quando ele tava na emergência ainda. Ó, minha mão aqui. Porque quando eu cheguei lá na casa dele, a gente entrou no quarto, me segurei pra não chorar dele deitadinho. E conforme a gente conversava com ele, interagia com ele, ele tava com os olhinhos fechados. E parecia que ele estava conversando com o Senhor, porque ele erguia a mão assim, a direita bem alto, com o olho fechado. Glória a Deus. Aleluia. E abaixava. E depois, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu pensei, esse cara é o maior exemplo, é o homem mais incrível que eu já conheci. Olha o jeito que ele estava lá, ele erguia a mão. Aleluia. Glória a Deus. Em todas as circunstâncias, dai glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu pode dizer glória a Deus. Ergue tua mão. A tua mão direita, tua mão direita. Glória a Deus. Aleluia. Nunca vou esquecer isso na minha vida. Aquele glória a Deus, aquele aleluia. Aquele glória a Deus, aquele aleluia. Sem motivo algum, aparentemente. E eu fui na minha cabeça dizendo, glória a Deus, aleluia. Quão grande és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tu que criou os céus e a terra. Tu que pintou o universo, colocou a cor da grama, a cor dos céus, pintou a aquarela, as cores do pôr do sol. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque com ele a gente aprendeu a ter gratidão. Obrigada, Senhor, porque hoje está muito melhor que nós no céu. Então, ele foi, mas glória a Deus. Aleluia. Porque ele deixou um dos maiores legados. A vida dele em todos os sentidos. Quão grande és tu.
pastor fala sempre, que está gravado no teu coração. Não é 8 nem 80, mas é 44. Oh, amém. Quem mais? Ah, mas essa... Deus não se brinca. Jesus não se brinca. Sem pensar, é isso aí. Se sonhar comigo, vira o travesseiro. Ele falou pra mim essa segunda, ele falou assim, ó, se tu sonhar de novo comigo, vira o travesseiro. Aí, ó, Oi. vou virar mesmo, por fé. Passaram bem a semana? Passaram bem a semana. Queiram bem que não custa dinheiro. Isso aí. Quem mais? Tu no teu quadrado Não, e eu tu no meu teu cantinho. E eu no meu. Nunca bebi, Tu no nunca teu- fumei. E a mulher que eu quero dizer... Que eu conheci é a mulher que eu casei. Sempre Que falou. bênção, né? E é o último culto. Guardar o contato Vinde a também, né? mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse foi o último encontro que ele falou muito Ele isso. falou muito isso. Louvado seja o nome do Quando ele Senhor. acordava de manhã, disse que ele olhava pro lado e que o bichinho dele A bichinha tá dormindo, né? Tava respirando. escorregava da cama e já caía de joelhos. Passava o dedo no Salmo 91. Isso, ó Senhor, eu creio em tudo aquilo que está escrito aqui, né? Eu preguei no Kremlin. Glória a Deus. Não tá no meu passaporte o carimbo. Entrei na China comunista. Nós podemos entrar em qualquer Em qualquer lugar, porque somos embaixadores do reino de Deus. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém, amados? Chegou na Inglaterra sem falar inglês, sorrindo. Isso. Essa história? Levaram Jesus está no negócio, o diabo não chega perto. É isso aí. Ai, ai. Mais alguma, amados? Quer o celular de Jesus? 2 joelhos no chão e resposta na mão. Então nós temos muito, amados. Sejam fofoqueiros. Santos. Sejam fofoqueiros santos. Eu faço fofoca santa. Os taxistas em Porto Alegre, lá perto da onde ele mora, estão entristecidíssimos. Olha aqui, ó. Eu tenho calo, ó. O que eu tenho aqui? Um calo. Peraí. O que é invocar o Senhor? Olha o que eu vou fazer com o copo. É Invoquei, chamar pra Deus. chamar para dentro. Glória a Deus, nós somos bons alunos. Me lava por dentro enquanto eu me lavo por fora. É isso. Jesus, enquanto eu me lavo por fora, o Senhor me lava por dentro. Glória a Deus. Porque Ele tinha muito pra gente guardar o contato. guarda o contato com o teu Salvador, lembra? No banheiro ele sempre subindo, né? Sim. No escritório, né? Escritório. E nos retiros de manhã, quando ele ia pro banheiro, ia subiando. Aham, tremendo, Sempre né? assobiando. Sempre. Eu brinquei ali com o pessoal que né, ali na hora do velório, ele. É que vai lapitar. Ele devia estar ali junto, brincando, né? Daquele jeitinho dele, com a mão pra trás e. Eu não consigo subir, mas fiz. Piu. Eu fiquei assim, olhando assim, tudo bom? Como é que tá aparecendo? Eu estou bem. Segundo a Bíblia, que eu vou passar no A escritório. Maria mandou lembranças. A Maria, minha, Esposa. A minha Mariazinha, né? Então, amados, nós temos muito para nos alegrar, nos lembrar, né? E como se diz, um dia o Jesus disse, ele falou que Jesus disse para ele: eu quero que tu não pregues mais. Não pega a Bíblia. Tanto é que uma época ele sempre pegava, lia um versículo, né? E daí fechava. E ia, né? E aí um dia eu fiquei olhando e pensando, né? Aí antes que eu terminasse meu pensamento, ele disse: Jesus quer que eu fale com vocês como ele falava com os seus discípulos, por parábolas. Né? E quando a gente não entendia, os discípulos não entendiam, ele ia lá e explicava as parábolas, né? E assim a gente fazia. Quando ele... Era a Liane, né, que explicava. Isso, de vez em quando ele vinha com alguma coisa assim, né? E a gente não entendia, a gente fazia casa de paisagem, pensava, meu Deus, o que será que significa? Daí a gente ia lá e perguntava, que nem os discípulos perguntavam para Jesus: aquilo que o senhor disseste, a gente não entendeu. Né? Então, amados, muito... e ele repetia, né? Até a gente entender. Sim. Olha, amados, Repetia as parábolas pra falar isso. do reino dos céus. Teve uma época, mas que a gente ficava assim, meu Deus do céu.
Aquela história da prostituta que tinha não sei quantos degraus, eu pensava, meu Deus. Com o tempo, nós aprendemos que quando ele repetia uma história, não é porque ele estava com um problema mental, que ele estava esquecido, não. Ele repetia até a pessoa que estava precisando se consertar caísse a ficha. Um dia, aí eu comecei a ficar achando demais aquilo do Senhor. Quando a gente começava a ouvir, a gente pensava, Senhor, em nome de Jesus, quem não está entendendo, Senhor, que o teu Espírito Santo convença essa pessoa, né? A convença ou nos convença. Porque, de repente, é eu, né? E, às vezes, a gente fica assim. Então, assim, nós aprendemos muito, 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 muito. E um dia ele disse assim, que Jesus disse para ele, que ele, antes do final da vida dele, ele ainda ia ver um grupo que ia se levantar nos últimos tempos, como que ele disse uma palavra assim, que talvez vocês fiquem chocados, que ele disse que vão voar sobre as paredes. Né? Então quer dizer que iam andar no espírito tão poderosamente, né, que se transladariam para vários lugares, né? Eu nunca esqueço, só um pouquinho, filho. Eu nunca esqueço, tá? Eu nunca esqueço o dia que o Carlos me contou, o pastor Carlos me contou, o filho dele, assim, hoje um irmão de Campinas me ligou e perguntou: Oi, Carlos, paz, senhor, teu pai está aqui na cidade? Olha, eu não estou sabendo nada que ele viajou. Vou perguntar para a mãe. Não, porque eu vi. Por quê? Porque eu vi teu pai hoje aqui no centro, falei com ele, disse assim, e aí, pastor João, e aí, o que o senhor tem feito? Tenho ido pelo mundo pregar o evangelho. Tenho andado por aí pregando o evangelho, por onde o senhor me leva. E ele ficou muito impressionado. Tanto que ligou para o Carlos para saber, porque eu acho que logo depois ele olhou e não viu mais, né? E aí o Carlos, não, que eu saiba não, mas vou ligar para a mamãe. Ligou, ô mãe, o pai viajou? Não, teu pai está em casa. Daí ela foi olhar, né? Depois ela disse para mim assim, como é que se diz? Por isso que uma hora eu vi que ele não estava lá, né? Tu imagina, teu marido some do teu lado, daqui a pouco ele aparece de volta, em corpo, alma, espírito, né? Então, assim, ó, realmente é algo extraordinário. E nós crescemos na fé, ouvindo o testemunho dele, crescemos espiritualmente, só não cresceu quem não quis, né? Ou quem não quer, né? Porque é impossível, por exemplo, tu ler o livro dele e não ser tocado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o testemunho dele, à medida que ele ia contando, eu não era cristão, hein? À medida que ele ia contando o testemunho, quando ele chegou no céu, tudo, quando ele entrou naquele túnel escuro, né? Eu ia enxergando, era como se eu estivesse junto, passando, é como se eu tivesse, na realidade, Deus permitiu que eu tivesse uma experiência de tudo, de sentir e ver aquilo que ele contava, né? Tanto que ficou marcado, né? E eu lembro que me convidavam para ir na igreja, eu passava e olhava e não achava graça nenhuma. Eu via aquelas cadeiras mais ou menos que nem a gente olhava para pensar, mas o que será que fazem naquele lugar? Né? Mas não ia. Aí o dia que me disseram, olha, vai estar lá na igreja um homem, ele é um homem de Deus, né? Ele é um advogado, um professor de história, eu adoro história, né? E ele vai dar o testemunho dele porque ele morreu e esteve com Jesus. E a minha alma fez, eu preciso conhecer esse homem que esteve com Jesus. Porque Jesus para mim era uma pessoa brilhantíssima, né? Então, eu precisava ver. E aí foi quando eu ouvi a primeira vez. Ainda demorou um tempo mais para todas as fichas caírem, né? Me converter verdadeiramente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio, amados, em todas essas loucuras que está escrito na Bíblia. De hoje tu estar aqui, 2 segundos depois tu estar lá, tu orar aqui, tu orar. Eu creio nisso. Amém. Creio que é possível caminhar sobre as águas, né? E, como se diz, somos loucos santos, né? Ai, ai. Sim. Espera, tem muita coisa. Tinha uma pessoa com uma filha na UTI e ele não era cristão. E ele dobrou os joelhos dele e disse assim, Deus, eu não creio
em ti, mas se tu realmente existe, manda um servo de Deus aqui, manda um homem de Deus aqui, manda um anjo aqui. E nisso abriu a porta e entrou um homem. E foi lá, olhou para ele e botou a mão na cabeça da criança e orou. E foi embora. Mas ele nunca saiu da cama dele, do quarto dele, da casa dele. E aí um dia ele estava pregando nessa cidade, que agora não me lembro se foi Curitiba, não lembro. E aí ele diz assim, daí passaram a palavra para ele, e o anjo do Senhor diz assim, ó, chama aquele homem lá, ó, o terceiro da fila tal, não era terceiro, tá, mas eu estou dizendo, assim, com a camisa tal, assim, assim, diz para ele vir aqui. Aí ele levantou, daí o pastor disse assim, o anjo do Senhor que está aqui no meu lado disse que é para você dar o teu testemunho. E aí o homem despencou, né? Daí o homem esse contou que realmente eu estava assim, 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 e este homem esteve lá e orou pela minha filha voltou à vida, né? Porque não tinha mais... Ela estava condenada para morrer naquele dia, naquela noite. E ele depois ficou assim, tipo assim, demorando para dar o testemunho. Então, assim, amados, aconteceu algo do Senhor, já conte imediatamente, anuncie, né? Porque é isso que nos alegra, nos fortalece, né? E porque é tremendo, um testemunho é tremendo, não é verdade? Mais alguém lembrou de uma palavra dele? Que ele sempre falava? Fala, menina. Fala, menina. Fala, netinha. Cadê meu... Cadê o varão? Ah, sim. Está guardado. Nem eu lembrei dessa. Eu também. Senhor, é meu neto, ele dizia, cadê meu neto? Cadê o meu neto? Cadê meu neto? É verdade. Amém, então. Quem mais lembra de mais uma? Se ela tem problema, diz, com Jesus, tudo bem, mas não diga com problema. É verdade. Que tremendo, né? Vamos lá, Nela. Abençoar, falar palavras boas e nunca condenar irmão. Dá a tua razão. Tá? Dedo na cara. Abre a apontar mão o da pecado, razão. Abençoa. E sempre, ele falou assim, tu quer que teus filhos sejam abençoados? Ora pelos filhos dos outros. Tu quer que a tua família se converta? Ora pela família dos outros. Claro, não deixa da tua, mas ele falou muito que a gente é muito egoísta. É dando que se recebe. Ele sempre dizia pra não fazer isso daqui. Isso, eu tava lembrando disso O agora. dedo tá apontado pro Pai. Mas tem... Temos que subir, Senhor, estar na tua presença. Podemos voar, Senhor. O dedo, Senhor, subir onde o Senhor nos enviar, Senhor. Chegaremos lá, Senhor. 2 Timóteo 4, 7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Maranata. 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 Glória Santa, aleluia. 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em março de 2014, o vovô disse que haveria um ribombar do Espírito Santo nos 4 cantos da terra. Essa minha Bíblia aqui, toda essa parte aqui atrás, com uma letra minúscula, são frases que o vovô dizia. E que Deus usava ele algumas vezes. Aqui tem mais. E tem outras Bíblias que eu
tem outras coisas, frases dele. Ontem e hoje foi muito difícil para mim. Eu vou dizer para vocês, não foi fácil. E eu pensava assim, Senhor, mas ele tá muito melhor do que eu tenho que ficar feliz. E eu não conseguia, eu tava tão triste, tão triste, tão triste. E durante o dia todo, assim, parecia que a qualquer momento ia entrar uma ligação no meu celular para dizer que o vovô tinha partido. E aí eu já dizia, tá amarrado esses demônios de morte. Sai fora, sai de perto do vovô. Eu já repreendia, mas eu creio que era o cuidado de Deus com o nosso coração. E porque realmente Jesus, ele é tão incrível, tão maravilhoso, que aprove ao seu coração confiar os últimos 5 anos da vida do vovô a pessoas tão medíocres como nós, tão na média, deixando de ser na média. Amém. Aleluia. Porque esse ribombar do Espírito Santo já tem ribombado nos nossos corações. O Senhor já tem nos despertado há algum tempo. E esse ano, então, nem se fala, né? Desde a virada do ano, o Senhor tem falado conosco para tirar a sujeira debaixo do tapete, para nos limpar e vivermos uma vida de santidade verdadeira. E hoje eu conversava com um amigo querido e eu disse uma coisa assim para ele: a gente tem que tomar um cuidado, porque nós que já vimos muita coisa errada na igreja, a gente acaba pegando um nojo e a gente acaba querendo se afastar de tudo aquilo que lembra as coisas nojentas. Mas a gente não pode esquecer que nós é que somos a igreja. Nós somos a igreja. Eu não tenho como eu me afastar de mim mesmo. Eu só tenho que ser cada dia melhor. Amém, irmão? 2 Reis 2. Estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse a seu companheiro Eliseu: fique você aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel. Ao chegarem em Betel, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Aquele que tem ouvidos, ouça. Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso falar mais nesse assunto. Cala a boca. Quem é que quer falar disso, né, nessas horas, né? Quem quer falar que vai lá se despedir, né? Que chegou o momento. Quem quer falar disso? Então Elias disse a Eliseu: fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E de novo Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim seguiram junto para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso mais falar esse assunto. Cala a boca. E Elias voltou a falar a Eliseu: Eliseu, fique aqui em Jericó. O Senhor me mandou ir até o rio Jordão. E Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim foram juntos. Há alguns anos atrás, tu tem noção de quantos anos atrás, Paty? Aquela história de ficar de mão dada lá na frente um tempão? Foi um culto à tarde. Faz bastante tempo, né? Era um culto das mulheres à tarde, na igreja do Carlos. E vovô queria dar um exemplo falando da noiva e do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo conduzia a noiva para Jesus? E ele disse: vem cá, minha neta. Me puxou e me deu a mão. Ele ficou mais de 20 minutos comigo de mão dada ali. Andando para um lado, ele me carregava para um lado.
me carregava para o outro. Me carregava para um lado e para o outro. E não soltava a minha mão. E eu olhava para ele assim, irmãos. E eu vou dizer para vocês o que eu orava. E se vocês entenderem o tempo e o modo do Espírito Santo, façam a mesma oração. A mesma oração que está aqui. Olha lá no 9 comigo. Quando chegaram a outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes de ser levado para longe? E Eliseu respondeu: dá-me porção dobrada do seu espírito sobre mim. Você me fez um pedido difícil, Eliseu, disse Elias. Entretanto, se você presenciar o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será atendido. Eles continuaram andando e conversando e de repente surgiu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e separou os dois. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E olhando para o céu já não podia mais vê-lo, então pegou suas vestes e a rasgou em 2 partes. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Eliseu passou a seco para a outra margem. Quando os discípulos dos profetas de Jericó, que olhavam de longe, viram o que aconteceu, exclamaram: o espírito profético de Elias ficou com Eliseu. 6, 7, 8 anos atrás, que foi essa história que eu comecei a dizer, quando o vovô me carregava, eu segurava a mão dele e eu dizia assim para ele, para Deus: Senhor, eu sei que é muita ousadia minha, eu sei que eu posso estar até abusando, mas se te aprouver, derrama sobre minha vida porção dobrada do que tu derramou na vida do vovô João. Hoje, obrigada. Hoje, ontem já, nós, aliás, acho que desde segunda-feira Deus tem te ministrado sobre isso também, né? Tem ministrado sobre essa palavra, sobre o manto, sobre a porção dobrada. O mesmo falou pra mim na sexta sobre porção dobrada. Se tu crer, se tu tiver fé, na saída, na última vez que a gente levou o vovô pra casa, a última vez, fomos nós 3. E não era comum. Normalmente ia a mãe e a Helena, ou a mãe sozinha, a maioria das vezes a mãe sozinha, ela e os anjos, né? E aquele dia fomos nós 3. E foi incrível porque nós fomos cantando. Eu comecei a cantar a música assim: Deus está aqui, tão certo quanto aqui eu respiro. E eu fui cantando devagar, bem baixinho, que eu fiquei assim: não, eu devo estar doida querendo cantar essa música aqui agora. E aí, daqui a pouco, cantando baixinho, comecei a empolgar. E a Michelle começou baixinho também, assim. Aí fui aumentando, daí a mãe que lá na frente começou a cantar: Deus está aqui, tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e tu podes me ouvir. E passou pra outra música, e foi passando pra outro corinho, e vai passando pro corinho, e daqui a pouco tava a Guisa daí cantou junto, e daqui a pouco o vovô dan, dan, dan. Ele fazia assim. Foi realmente eu assobiando. Foi o último culto maravilhoso. Testificando que a mãe disse que os cultos continuavam no carro, né? Começavam no carro e terminavam no carro. E bom, e Deus tem falado sim, falou com ele, né? E hoje lá tinha não sei o nome dele, mãe. Sabe o nome dele lá? Acho que não, aquele da muleta. E ele falou assim, olha... Adriano? E ele falou eu já conhecia ele de anos, mas não sabia o nome dele.
E ele disse assim, falou no final, de que Deus havia distribuído vários mantos ali. Vários mantos. Que havia muitos Eliseus, homens e mulheres, que o Senhor queria levantar entre as pessoas. E para mim aquilo testificou, porque o Senhor já estava falando comigo sobre isso. Já estava falando com a Helena sobre isso. E já era um pedido meu com relação ao vovô na minha vida. E aí, no final, assim, eu vi uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via lá. E quando eu olhei para ele, assim, foi muito forte no meu coração de entregar uma palavra para ele relacionada aos mantos. E eu disse assim para ele, Deus deixou vários mantos aqui, e um deles é para ti. Um deles é para ti usar. E nós, há mantos desse discipulado que nós tivemos aqui, para todos nós. Deus tem, a obra ela não para, ela continua, né? Mas o desafio para nós é que nós faríamos coisas maiores que Jesus, e nós não estamos fazendo nem minúsculas comparadas ao que ele fez. Mas ele tem coisas maiores, e vai da nossa fé, e vai da nossa posição, vai da nossa decisão de realmente ter uma vida reta. Porque qual é a diferença do vovô e de nós? Qual é a diferença? Uma vida reta. Reta. Maravilhosamente reta. Exemplarmente reta. Então, eu queria, para terminar a minha parte, eu queria compartilhar ainda algo que eu quis compartilhar lá hoje e não deu, de que o vovô, ele cumpriu aquele versículo da Bíblia também, que ele também cumpriu aquele versículo da Bíblia que diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. E ele pregou nos últimos tempos aqui conosco, e mais ainda, a gente já conhece ele de mais anos do que os 5 últimos anos aqui com a gente direto, né? Ele era assim, sentava, antigamente ele não sentava, né? Ele caminhava, ele corria, ele pulava, ele ainda dizia, olha, ele corria assim, dava pulinhos com 80 anos, dava pulinhos, o topetinho sacudia, daí ele botava a mão aqui atrás, tirava um pentezinho, penteava, lembra, Nanda, na aba? Puxava o cabelinho assim e dizia, vocês estão rindo do meu pentinho, do meu pente? Glória a Deus que eu tenho cabelo para pentear. Então, assim, tem coisas que são inolvidáveis, né? Inesquecíveis. Veio a primeira palavra em espanhol, depois em português. Glória a Deus. E realmente o vovô, ele é inesquecível, e ele será sempre inesquecível nas nossas vidas. E como imitador de Jesus, quando ele sentava aqui ou sentava ali naquele canto que ele já sentou, ele sentava lá em cima, então ele fez os cantos da sala toda, né? Ele sentou em todos os cantinhos da sala, e nós apertadinhos ali, e eu sempre enxerguei Jesus nos morros lá, e a multidão sentada em volta, ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus. E Jesus, ele falava, a mãe disse aqui no início, né? Por parábolas. Numa linguagem entendível, compreensível. E o vovô aqui com a gente usava a sua vida, as suas próprias parábolas. Ele tinha suas próprias parábolas que ensinavam tanto a gente. Mas às vezes a gente sentava aqui, cansado da semana, do dia, ouvia aquelas histórias e dizia, meu Deus, de novo essa história. Nós tão desconectados, irmãos. E ele estava ali trazendo princípios para nós, porque em cada história, eu lembro que uma vez tu disse isso ainda, Francisco, que ele estava trazendo princípios para nós, princípios fundamentados todos eles na Bíblia. Tudo que ele falava, tudo que ele contava tinha fundamento bíblico. E glória a Deus,
glória a Deus pelo vovô maravilhoso, por esse privilégio, gente, privilégio maravilhoso. Francine mais ainda, né, Francine? Ele dizia que pra Rosane era Deus no céu e a Francine na terra. Então, todos nós, assim, temos tão boas memórias para compartilhar. Vocês também conhecem ele de muitos anos, né? 83. Mais tempo que eu. Mais que tu, Francine? 83, gente. Eu tinha 4 anos. Já entreguei a idade, né? Eu tinha 4 aninhos. E Michele, na verdade, quando Deus o enviou de volta, né? A gente pensa que Deus deu um bônus de vida para ele, mas na verdade pra nós. O bônus de vida foi para nós, porque ele já estava salvo, né? Se fosse por ele teria ido antes, né? Eu sempre dizia que não queria ter voltado. E uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça que ele gostava de falar, os 4 cantos da terra. E aí quando começou a ser transmitido, eu fiquei assim, Aleluia. e não é que foi mesmo? Os 4 cantos da terra. Testemunhos de curas, tudo. Os 4 cantos da terra. Glória a Deus. Vocês que estão lembrando as palavras do pastor, guardem bem o que vocês lembraram, porque são coisas para cada um que falou. Como a gente tem visto o sagrado sendo misturado com o profano, coisas que antes não eram permitidas sendo permitidas, coisas absurdas, né? E coisas nítidas. E eu comecei a ficar assim, meu Deus, e ele repetia, eles estão brincando. E depois eu entender que não era só os pastores, as pessoas, os cristãos estão brincando. Estão brincando, sabem que a volta tá aqui, mas eles estão brincando. E aí eu lembrei assim, e eu ainda abri uma palavra aleatória na Bíblia que ele fazia, né? Abri em Ezequiel 13, se eu não me engano, que falava sobre os falsos profetas, falsos profetisas, e falava assim, por causa das suas falsidades, das suas mentiras. E falando assim, pior que isso parece hoje em dia. E falou, porque vocês não confrontam o pecado e não mudam, as pessoas se perdem. E é verdade, as pessoas estão brincando. E ele falou muitas vezes sobre abençoar e orar pelo próximo e que o fim chegou. Mas a palavra de Deus diz que não passará essa geração até que todas essas coisas se cumpram, né? E algumas pessoas... Na visão escatológica é para ser maio desse ano. Tá, eu vou falar... É o que eu vou falar. Algumas pessoas, como a Ayrton usou a expressão, eles acreditam que essa geração seja relacionada à criação do Estado de Israel, né? Então... Mas a palavra de Deus, se a escatologia está certa, sei lá, se a escatologia está certa, e essa geração, esses 70 anos é realmente relacionado à criação do Estado de Israel, então é 14 de maio desse ano. O Marinho falou que na Bíblia dele caiu o bilhetinho, saiu da Bíblia dele. Qual que foi mesmo? 2018 é o fim. Fala no microfone para ficar gravado. É o fim ou ele ia ser... Não, ela disse que estava escrito 2018. Não, explica desde aqui do início. A secretária dele lá contou pra nós hoje que um dia, não sei bem o momento, mas ele deixou a Bíblia cair e ela foi juntar e viu o papelzinho e caiu. Só estava escrito 2018 é o fim. E ela ficou, peraí, vovô, pastor, né? É fim do quê? Fim, a volta de Jesus? É fim do mundo? É fim do quê? Fim do quê? E ele falou que era... Entre ele e Deus. Era entre ele e Jesus. Ele e Jesus. E ficou aquele negócio assim. E aí ela tinha se esquecido disso, E ela espremeu né? de novo, Continua? E ela espremeu ele de novo. Não, pastor, explica isso aí, explica o que é isso. E aí ele disse que era o ano que ele seria recolhido. Ele disse isso. Mas no bilhetinho estava escrito 2018 é o fim. Não sei se é, irmãos. Eu, sinceramente, gostaria que fosse. Muito. Mas, exatamente, que o Senhor nos encontre, porque quando o Senhor vir visitar a sua vinha, que Ele encontre os trabalhadores trabalhando. Amém. Atarefados da sua obra. Atarefados na sua obra.
Agora, um dado interessante, né? Ele faleceu ontem, às 17h55. E sabe que dia era ontem? Exato 60 dias antes. Para o dia 14 de maio. Exato 60 dias. Coincidência? Não sei. Como ele disse, Jesuscidência? Bem provável. Então, fique atento, fique esperto. Ligado, conectado com as coisas celestiais, conectado com Deus. Irmãos, é tempo de aprofundar na palavra. É palavra, é oração e é adoração verdadeira. Não existe só palavra, porque só palavra a letra mata. Não existe só oração solta, porque oração sem palavra, sem fundamento na palavra, vira vento. E adoração sem oração e sem palavra, desculpa, não é Jesus que vai receber a tua adoração, porque duvido que tu vai conseguir adorar de verdade. Então medita nisso aí. Amém? Kate, come here. Exato. Quem é conectado não é enganado. Essa foi a última palavra que eu ganhei do Espírito Santo quando ele estava aqui. Dia 23/2/18, está escrito aqui, ó. E a palavra que eu quero hoje, se ele estaria aqui, eu ia levantar o dedo de novo, porque essa palavra está desde ontem e eu várias vezes, eu coloquei lá. Desde quando foi pedido oração. E é essa palavra. A mesma palavra que ele, sentadinho aqui, no dia 23 de fevereiro de 2018, falou. E foi a última vez que ele chamou. Fala, menina! E eu tinha ele como um pai. Eu já conheci ele há muitos anos. E ele gostava muito das cartas. As cartas eram verdadeiras mini livrinho. Podia ter escrito mais. Hoje eu descobri que eu poderia ter escrito mais, amado mais. Não vamos perder a chance. Não vamos perder a chance de fazer mais por quem está vivo. Ganhar mais almas. Entrar no ônibus, no trem e dizer: Deus te abençoe, porque isso está dando certo na minha vida. De tanto que eu ouvi a pastora repetir: Deus te abençoe. Desci do ônibus hoje. E daí olhei: Deus te abençoe. Deus... Dele um pouco veio uma me abraçar. Quando vi, nós estávamos se abraçando os 4. Isso ele ensinou. Amar mais. Orar pelo outro. Orar pelo outro. Ganhar almas. Nós podemos orar pelo mundo inteiro. No nosso quarto. Em silêncio. No secreto. Ele ensinou isso. Amém? E a palavra é essa. Agora, glória seja dada a Deus pelo seu grandioso poder, operando em nós. É capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada glória para todo sempre, por todas as gerações, na igreja por meio de Jesus Cristo. Amém. Ele amava a Bíblia de capa a capa. Lembram? Vírgulas e acentos. Essa é a palavra. Amém? Amém. Davi, filho da Francine. Quando eu estive lá na África, alguns meses atrás, tinha o... Amém. Aleluia. O casal... Glória a Deus. Glória a Deus. O casal de missionários de lá, a gente tinha várias, né, pregações com eles, né? E eles tinham o marido, né, se chama Roland. O vô dele tinha feito uma missão lá na China, né? E eu lembro, e ele falava que eles tinham pegado as crianças que eram mais desprezadas da sociedade e trazido para dentro. E aquelas crianças começaram a ter visões do céu. E visões do céu. Eles viam assim, e algumas eram levadas, né? Eram arrebatadas e ficavam lá. E ele disse que todas as pessoas... Mais embaixo do microfone. Assim, ok. E daí ele disse que todas as pessoas, as crianças que tiveram essas visões,
elas eram completamente mudadas. O jeito delas de ver o mundo era completamente mudado. Porque ele dizia que todo aquele que viu ou o céu ou viu o inferno é completamente diferente. Ele tem alguma coisa a mais. Por quê? Porque a eternidade é muito maior, né? Então, quando ele falou aquilo, que a pessoa, todo mundo que ele conheceu, que já viu o céu é completamente diferente do resto, eu lembrei do pastor João na hora, né? É verdade, né? E foi muito bom, né, ter esse privilégio de ter ele com a gente todo esse tempo. Mas a gente pode pensar isso de dois jeitos, né? A gente pode pensar, que esse homem que foi muito usado por Deus e que tinha essa coisa que todos nós, né, via nele assim, uau, né? Que é isso? Que a gente pode pensar que a gente não vai mais ter ele aqui derramando sobre a gente, ou a gente pode pensar que todos esses anos que ele teve aqui, esses 5 anos, foi ele derramando sobre a gente, e foi ele multiplicando, na verdade, aquilo que ele tinha, né? E agora todos nós somos portadores daquilo que ele teve por 5 anos aqui derramando na gente, né? Então, se a gente pensa, né, que na real, na verdade agora a nossa é a responsabilidade de continuar levando, né, esse fogo que ele tinha, né, continuar vivo, né, para que através da gente, através de todas as pessoas que ele já ministrou no mundo, agora tem essa responsabilidade. Então é um convite, né, para todos nós viver aquilo que ele está vivendo, que nós viemos viver aqui também, né? Amém. E eu cheguei a ouvir de um irmão que disse assim: pastora, depois que vários irmãos que o pastor João Carlos foram ganhos para Jesus através do testemunho do pastor João Carlos Marques, tem muitos pastores, tem vários lugares, ele disse assim, eles reencontraram o pastor João Carlos Marques na internet, né, e começaram a ser reavivados. Então a gente entendia também que o Senhor estava reavivando aqueles que um dia tinham sido incendiados, né? Então, hoje a Ana Maria ainda contava lá que as fotos que eles tiraram e apareciam as pessoas sendo incendiadas, né? Tá lá, né? É inegável. E eu sempre pensava assim, meu Deus, eu queria conhecer esse pessoal que foi incendiado. Como será que eles são? Eu imaginava que onde eles passavam era como a sombra de Pedro que curava, né? Então, assim, ó, a gente não pode deixar entristecer, esmorecer. Como diz o pastor João Carlos, andando sempre firme, olhando para o alto, para frente e para o alto. Não esqueça, para frente e para o alto. Não é para cá nem para lá, para frente e para o alto. Amém. Não tem marcha ré. É isso aí, crente não tem marcha ré. Arranca fora. Aliás, nós que temos que arrancar fora, né? Amém? Cruzador, né? Isso. Crente é cruzador, né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém mais, amados, gostaria de falar o que pastor João Carlos, o cabelinho branco. Eu fiquei conhecido pelo cabelinho branco. Assim, eu queria dar um testemunho que como é que a gente está congregando aqui, a satisfação, né? Esse bônus que Deus deu para o pastor João Carlos Marques, que na realidade é para todos nós aqui e as pessoas que ele foi o mundo afora. Nós não conhecíamos a pastora Sandelina. Nós congregávamos na aba aqui em São Leopoldo, e ele esteve uma vez lá também trazendo um testemunho da vida dele, enfim, pregando lá para nós, né? E a pessoa que viu Jesus impacta qualquer pessoa que já tem uma fagulha desse entendimento no coração, né? E uma noite Deus deu um sonho para Liane, o nome Sandelina, que é um nome muito comum, né? Sandelina tem tudo que é parte, né? A gente vira uma lata e se encontra Sandelina, né? Um nome difícil de... E Deus deu esse nome para Liane. E a gente estava na aba ali... Hã? Sim, aí nós procuramos, né? Aliás, a Liane saiu procurando. Quem é Sandelina? Quem é Sandelina? E aprove Deus nos trazer junto, né? Para esse ministério aqui. E o pastor João Carlos Marques ainda estava em São Paulo, né? E depois ele veio para cá. Quer dizer, então a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus e pegar realmente esse manto que ele deixou para nós, né? Que seria o manto de Elias, que passou para Eliseu, e do pastor João Carlos Marques certamente está passando para nós. Eventualmente nós levamos ele também, já fomos buscá-lo também algumas vezes. Então era o culto de lá, né? Um culto em movimento, né? Um culto
Então, olha, a gente tem tanta coisa para escrever, como diz a Sandelin, dá para escrever realmente livros do que ele deixou de legado para nós. E como disse o matador do Golias, né? Davi, matador do Golias, que realmente nós temos que pegar isso, né, e levar para frente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Metade. Quantos anos mesmo de casado você tem? 44? 4. É metade mesmo. Não é 8 nem 80. É 44. Eu só quero compartilhar o seguinte. Há 2 anos atrás, nós estávamos no culto lá em cima e eu estava com uma blusa e a filha da irmã Magali estava com um pouco de frio e eu emprestei a minha blusa para ela. E aí a minha blusa no final do culto veio para frente para ser devolvida, porque vocês sabem, eu 100% na frente. E o pastor João foi para orar, foi direto com a mão assim, para orar. E eu disse para ele, não precisa, pastor, precisa orar, é a minha blusa, tipo, eu tô aqui, não precisa orar pela minha blusa, não é uma blusa que vai para uma, né? Aí mesmo assim ele pegou a blusa e orou. Isso era sexta-feira. No sábado eu amanheci com uma dor no seio esquerdo. E aí eu peguei aquela blusa e coloquei assim, né? Eu disse, Senhor, ele orou e a tua palavra diz que muito pode a oração de um justo. E eu fiquei sábado e domingo. E aí depois durante a semana fui providenciar então exames, que você sabe, culminou, né? Num câncer, que era na outra mama, não era naquela que estava doendo, naquela dia, né? Então Deus já tinha dirigido e providenciado a cura através de oração de um homem justificado pelo sangue de Jesus. Então que a gente, quando nos ligam e pede oração, que nem eu mesmo hoje tive que pedir ligação para os irmãos, intercessão, porque nós vimos de Porto Alegre, o nosso carro ficou sem embreagem. E a embreagem foi trocada, acho que há 2 meses atrás. E que nós conseguíssemos chegar até São Leopoldo e trânsito de Porto Alegre numa sexta-feira. Ainda peguei o óleo, passei na palanca, eu disse, por favor, anjos mecânicos aqui, né, a nos ajudar. E conseguimos chegar, né? Glória a Deus. Então, que nós, como o pastor falou, muitas vezes, assim, quando ele falava, eu ficava envergonhada. Ele dizia assim, ele com aquela idade, né? Ele já escorregava da cama ajoelhado, né? E às vezes, assim, a gente, levanta e já vai, né? Já vai correndo, assim. Então, e ele orava por nós, né? 7 vezes ao dia. Não lembrava o nome, mas eu tenho certeza que ele lembrava assim, cabelinho branco, a esposa dele, a irmã, ele ia, eu creio que ele ia indo assim pelas cadeiras, né? Porque geralmente a gente acaba sentando sempre nos mesmos lugares, né? Então é isso que eu tenho que te falar, né? De testemunho de nós termos vivido esse tempo com o pastor João. Tá pedindo oração para os desligado. filhos. Tá desligado o microfone. Bom. E agora? Agora tá ligado. Não estava entrando aqui, eles estavam até... Então, esse privilégio... Tá desligado, não. Pega embaixo, você tem que pegar embaixo, né? Vamos ver. Ligou? Fala. Ligou, alô. As muitas orações para os filhos e cansados. Então, assim, ó, a gente pediu oração pela internet. Quantas vezes a gente mandou oração para os nossos filhos, para os nossos amigos, né? Pessoas que só conheceram ele pela internet, não puderam vir aqui, né? E pessoas de longe, de outros lugares, foram abençoados. E é como diz assim, o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe, né? Então que a gente possa ficar com esse exemplo nas nossas vidas, né? De que muito pode a oração de um justo, que somos justificados pelo sangue de Jesus, né? Só quero falar aquele versículo, é uma palavra, né? Quando Jesus ressuscitou e estava lá na praia e Pedro ia conversando com ele, Jesus disse para Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas, e o João ia seguindo atrás, né? De longe. Aí Pedro olhou e disse, quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? E Jesus respondeu,
Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Uma coisa parecida, né? O 1 João aí. Segundo João. Como disse o pastor João Carlos. Ele era o último João. Alô, amados. Boa noite. Primeira vez que venho nessa reunião da Sandelina. Lógico, conheço a casa dela há mais tempo, né? Fez até um projeto. Sim, agora fiz um projeto para ampliação aqui no segundo pavimento. Mas vocês estavam falando aqui, quando eu entrei aqui na porta, eu senti um ambiente meio gozado, né? Aí eu olhei e fiquei pensando, mas é um bando de loucos, né? Que bom que nós somos loucos, e loucos por Jesus. Então, a gente tem essa característica, nós somos loucos mesmo, né? A gente escutar e fazer e falar as coisas que as experiências que a gente tem que ser muito louco mesmo, né? E a palavra diz que nós éramos doidos varridos. E a palavra fala bem claro, né, que o Senhor confunde, né, os sábios com as coisas simples, né? Algo mais ou menos parecido com isso. E eu estava lembrando então que em 1983 eu aceitei Cristo no último dia do ano de 1983, dia 31 de dezembro de 1983. E isso tem muito a ver com outros testemunhos, né, mas não vou contar aqui no momento. Mas um negócio que eu me lembrei de uns testemunhos que o pastor João Carlos deu, contando para nós lá na igreja, na aba, lá em Porto Alegre. Numa das campanhas que ele fez, ele ia em muitos lugares, mas aqui no Brasil, lá para o norte do país, no Ceará, não sei qual foi desses estados ali do norte, ele estava numa igreja, pregando e tal, mas antes de ele entrar naquele salão, era um salão grande, ele passou pela rua e tinha uma praça na rua, na frente da igreja tinha uma praça, e na praça aquela tinha uns animais lá, uns boi, cavalos, bichos pastando e estavam lá quietos, lá no ambiente deles. E a Sandelina, não me lembro quem contou aqui alguma coisa, eu me lembrei, não sei porquê, eu me lembrei dessa passagem, né? E que ele começou então a pregar e viu se eu me lembro bem da pregação, que o pessoal não estava muito interessado, né? Então ele parou um momento e disse: se não estiver interessado, aqueles bichos que estão lá fora, eles vão ficar interessados. Então, aqui dentro. E eles entraram, realmente, os animais entraram no salão onde ele estava pregando. E a Michele, eu acho, a Michele, quando eu entrei, a Michele que estava falando, falou uma das palavras dela de que nós temos que pregar, nós temos que estar, quando Cristo voltar, que a gente esteja trabalhando na seara, né? Amém. Então aquelas palavras da Michele me fez lembrar dessa passagem. Então alguém vai querer ouvir, né? E se nós, ninguém quiser nos ouvir, uns animais um dia, quem sabe, vão, né, como diz na palavra, até as pedras ouviram, né, e falaram, os animais vêm. Mas eu queria deixar esse testemunho aqui, o João Carlos, então ele era realmente uma pessoa muito usada por Cristo, né? E através dele eu aceitei Cristo. Então eu sou grato a ele. Hoje eu não poderia estar lá me despedindo dele também e dar um abraço no Carlos Francisco. E quando eu olhei para os filhos do Carlos Francisco e da Débora, né, eu me lembrei que quando o João Carlos vinha nos visitar lá nos primeiros anos, em 1983, o Carlinhos vinha junto. E eu olhei para aquele grupo, parece que eu estava vendo o João Carlos e o Carlinhos, mas era idêntico. E o Piazinho lá, o Carlinhos, e hoje é um pastor, né? Veio até o bispo da igreja dele hoje lá de Brasília, ele estava aí com eles também. Então, eu espero um dia estar de novo aqui, com esse bando de louco, que eu também sou louco. Mas a gente Seja bem-vindo à loucura. Por Porto Alegre, né? Eu queria ter vindo aqui, perdi essa oportunidade por vocês, maravilhosa, que vocês tiveram de estar junto com o João Carlos, mas às vezes quando eu via um pequenininho assim que o Ayrton colocava, às vezes na internet a gente escutava, né? Mas
ele, uma coisa que ele tinha quando falava, eu creio que todos vocês devem ter sentido isso, e já foi falado, ele tinha autoridade, né? Eu me lembro da palavra, nenhuma autoridade teria se do céu ou de cima não te fosse dada, né? Então eu vejo assim, quando eu lembro dele, que ele tinha essa autoridade, né? Ele falava com autoridade. Então, é isso. Somos loucos em Cristo. Irmãos, eu queria só mais complementando a gente, eu venho assim de uma, eu acho, de uma geração que pegou o final do avivamento, né? Lá nos anos 80. Então eu conheci dessa turma toda e começava a lembrar muitos pastores que já foram, né, nesse meio do caminho. E que a gente possa reavivar isso. Eu creio que esse ambiente aqui é um ambiente muito bom para isso. Amém. De lembrar as loucuras mesmo, né? A gente tem que... Senhor, está escrito. É lógico, não esquecer a palavra. Né? Não, está escrito aqui, Senhor, nós queremos. Glória a Deus pela palavra. A palavra, todo, como você disseram, que ele não fazia nada se não fosse pela palavra de Deus. Então, que esse aqui seja o nosso guia. Amém. A palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu sempre lembro da Nanda contando e lembrando que ela era bem pequenininha, né? Que eles se reuniam e iam orar quando precisavam saber de resposta de Deus. Eles iam orar e provocavam um arrebatamento até alguém ser arrebatado e vir com a resposta de Deus. Imagina, é muita certeza, né? Glória a Deus. E amados, a palavra do Senhor, ela tem, como se diz, ela é viva. E às vezes a gente está lendo, tu já leu várias vezes aquele livro, aquele capítulo, aquele versículo, e todos os dias, se tu ficar lendo todos os dias, o Senhor te revela algo, porque ela é viva. Né? Uma vez eu fiz 40 dias de jejum porque eu queria saber uma direção, queria saber algo do Senhor. E eu dizia, Senhor, me dá uma palavra. Vai fazer que o pastor João Carlos Marques, fechava os olhos, Senhor, me dá uma palavra. Abria João 21. A pesca maravilhosa. Gente, eu passei tanto tempo. Eu dizia, Senhor, eu pegava outra Bíblia, né? Porque me dá uma palavra, Senhor. Tá viciada essa. João 21. No último dia, ela disse, mas o que tem nesse João 21 que eu ainda não entendi? Demorou mais um tempinho para entender que João 21, Deus falava da restauração de Pedro, né? Ele restaura Pedro, então ele restaura qualquer ferido pela igreja, qualquer angustiado, decepcionado, né, com o evangelho, ele cura. Glória a Deus. Né? E é muito tremendo isso, né? Ele cura. E aí um dia quando ele dizia assim, aleluia. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes, claro que eu te amo, etc. Apacenta as minhas ovelhinhas, né? E aí vai. E eu ficava pensando, mas por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque cada uma daquelas 3 vezes era para algo bem específico, né? Era para grupos bem específicos de ovelhas, que ainda não eram ovelhas, né? Aí no final ele diz, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus. Então não são ovelhas de dono humano. Nós temos os pastores que cuidam das ovelhas de Jesus. E quando tu cuida das ovelhas de Jesus, tu muda o teu olhar. Não é verdade? Imagina? Mais alguém, amado? Patrícia, quem mais aí? Vem, irmão. Esse irmão aqui é o irmão André, ele é lá do Rio de Janeiro. Ele vai fazer um concurso por aqui no Sul e ele, como se diz, ele pretendia vir hoje num culto, né? E ter o prazer de conhecer o pastor João Carlos Marques. Ele não o conheceu pessoalmente, mas o conheceu, como se diz, participou de um de um translado de glória de um homem de Deus, né? Boa noite, irmão. Paz, sou do Rio de Janeiro, né? Eu já conheço o trabalho do Ayrton, né? Da pastora Ciderlina e do pastor João, mais ou menos desde 2014 para 2015, porque eu sempre desconfiei que não era só a gente que estava aqui. Eu comecei a desconfiar mais ou menos em 2011, 2012, porque eu comecei a ter muitas visões de muita coisa do céu. Então, só para não ser muito extenso aqui,
Então eu vim na finalidade também de fazer o concurso, né, que eu vou estar fazendo domingo, e também para conhecê-la. E incrivelmente eu fui em 2 enterros, assim, as 2 experiências que eu fui. Eu só tive 2 experiências na minha vida de enterro que eu não gostei. E hoje eu senti uma paz incrível. Assim, o testemunho que eu não senti nada de ruim. E só coisa boa, até pisando em túmulos, coisa que eu evitava, assim, mesmo sendo cristão, porque eu gostava de respeitar aquele espaço ali. E ali eu senti uma paz por ser saber que tem irmãos ali, né? Que ali não são pessoas comuns que morreram. Então eu nem lavei a roupa. Pra você ter ideia. Assim, glória a Deus por isso. Então, assim, Não, nem bati Deus é poderoso. Nem bati os pés quando isso aí foi lá e viu. Vai quebrar os tabus aí. Glorifica a Deus pela vida do pastor João, pela vida também da esposa dele, né? Pela vida do filho dele também. Eu acho importante vocês fincarem a bandeira mesmo, de não ter religião. Eu gostaria de falar muito sobre isso aqui agora, de uma forma rápida. Jonathan falou que ele queria uma sociedade sem religião. Se você for ler Apocalipse 21, tá lá. Não tem templo. Agora, se ele tá salvo, aí vai ser com Jesus e Deus é tremendo. Vai ser só a gente, Jesus. Ele vai ser o templo. Ele vai ser o sol. Pelo menos ele pensou, né? Imagina. Então eu quero que Jesus não veio aqui pra gente imaginar. A prova daquele homem que sentou aqui, que foi lá nele e voltou. Que ela existe. Então eu até me arrepio. O negócio é sério. Ele teve dentro aí. Ele teve dentro dela e viu os animais lá falando. Ele falou que todos os animais que a gente queria aqui estão lá e vão falar. As matrizes. Então assim, glória a Deus por isso. Vamos glorificar a Deus que se ele foi é porque agora a gente vai. Amém. Glória a Deus por isso. Fiquem firmes e guardem no coração a palavra que o apóstolo ensinou do amor, né? O amor, o amor não é fingido. Então que a gente possa carregar isso dentro de nós, essa mesma semente que ele deixou e a vida dele, né? Para mim é um legado. Eu vejo ele, assim como eu conheci também o pastor Gregório McNutt, que era um americano que morava aqui em Londrina. Eu lá do Rio conhecia, porque eu vasculho. Eu vou vasculhando. E eu falei, eu vou achar os homens de Deus. E esse pastor também ano passado faleceu. Eu não sei se vocês estão reparando, mas Deus está levando. Eu agradeço a vida pelos irmãos, a oportunidade aqui. Desculpa de bermuda. Eu estou de viagem. Deus abençoe a todos aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, queridos, quando ele disse que nós íamos ficar 7 anos viajando pelos 4 cantos dos 7 universos, né? E o Senhor ia mostrar toda a criação de Deus. A criação. E outra coisa que um dia ele falou e aquilo me impactou muito, que é quando ele dizia assim, existem outros sistemas solares, né? Onde existe no mínimo um planeta habitado. E existem planetas onde o pecado nunca entrou. Que coisa impressionante. Então, esses aí são como se diz, a criação pura, vamos dizer assim, né? Incorruptível, né? E eu lembro uma vez que ele disse assim, e eles intercedem por vocês. E naquele dia eles vão chegar assim e vão dizer, você, diz teu nome aí, de onde você é? Sou de Jesus. Que bom, mas qual é o seu sistema solar? Da Terra. E ele vai dizer assim, da Terra. Da Terra pode vir alguma coisa boa. Da Terra, nós vamos ser lá, como é que se diz? Nós vamos ser os salvos, né? Porque eles sabem que a pior criatura do universo está presa aqui na Terra, né? Que é Satanás, o diabo e os seus. Então, eles sabem que, tipo assim, Leandro, você é da onde? E você? Da Terra. Vocês vieram da Terra. Então, realmente, a gente tem que ficar firme com o Senhor, né? Pisou na bola, não deixa para depois, já pede perdão na hora. Amém. Não leva desaforo para casa, já perdoa imediatamente. Amém. Já põe na cruz. Dá a tua razão. A gente gosta muito de ter razão, né? Não. Então já, tá bom, tudo bem, tá bom assim pra ti, tá bom, tá perdoado pra mim, né?
A frase do vovô, né? Tu quer minha razão, eu te dou. Eu te dou, não vou perder minha salvação. Isso é impressionante, né? Impressionante. Uma outra coisa, uma vez que me impactou muito, foi que eu estava com uma situação e aquela situação estava me incomodando demais, demais. Eu já perdi o sono. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E nada que eu fazia ajudava, resolvia aquela situação. Até um dia que eu cheguei e disse para ele, pastor, eu preciso dizer o seguinte, eu não sei o que faço mais. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, e aquela situação lá com aquelas pessoas não mudaram. Ele bem simplesmente disse assim para mim, eu nunca vou esquecer, não se meta, como é que é? Não se meta na imundícia deles. Eles que se resolvam. E eu olhei assim, fiquei olhando, e ele disse, por quê? Eles daqui a pouco se arrependem e você vai para o inferno. Ai, não. Por quê? Porque eu já naturalmente eu não sabia mais o que fazer para resolver, para ajudar, porque tu só pode ajudar até determinado limite. Tu vai fazer, a pessoa vai fazer, vai receber se ela quiser, não é verdade? Né? E só que eu estava ficando muito angustiada com aquilo tudo. Aí eu pensei, por quê? Porque por que ele disse aquilo? Eu dei os melhores conselhos e ele inclusive me disse assim, olha, você diga isso, diga aquilo, aquele outro, né? E eu falei tudo isso. Mas tu não pode fazer mais do que isso. Só que aquilo estava ocupando demais o meu pensamento. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que isso? O que vai aquilo? Meu Deus, e meu Deus, e meu Deus, né? Estava muito tempo ocupando. Então eu aprendi uma coisa assim, ó. Quando Deus começa a te mostrar demais os defeitos do teu irmão, da outra pessoa, dá uma paradinha, ora e repreende. Porque o Senhor, ele faz de uma forma diferente. Ele até mostra algum problema, vamos dizer assim, algum pecado, alguma situação difícil, mas ele fala de uma forma para que tu interceda, né? E quando vem demais aquilo, porque a gente tem que cuidar, porque é muito sutil, o inimigo te bombardeia, tipo assim, olha só o Ayrton, olha só, ele podia filmar desse jeito, olha isso, olha aquilo. Aí eu sempre digo, quando alguém vem me dizer um negócio assim, não, calma, que tá demais, então, que está te incomodando demais, tá. Então, ora, porque seu inimigo querendo te tirar o foco e te tirar das bênçãos. Porque daí a gente fica com aquele troço ali e a gente não recebe. Aí os outros irmãos estão lá recebendo e a gente está duro que nem 2 de paus. E pensa assim, ai meu Deus, não estou sentindo nada. Né? E aí, eu muito orei dizendo, Senhor, quebra tudo que não vem de ti, Senhor, arranca tudo que não vem de ti, queima tudo que não vem de ti, Senhor. Né? Então, é muito tremendo e muito interessante isso, né? Uma coisinha de nada, assim. Mas não importa o tamanho, nem a quantidade e a largura do desvio. Uma coisinha de nada, mas vai chegar lá, não vai estar reto, vai estar assim. Não é verdade? Eu não sei como é que se explica isso, mas se tu pegar uma régua lá, botar ela assim e não alinhar ela, é para chegar aqui. Mas se tá torto, vai chegar aqui, ó. Nunca vai chegar no objetivo final, não é verdade? Então, amados, mais alguém tem algo para falar? Eu me lembrei de uma frase. Então venha falar. Depois a Cátia. A pastora comentou hoje, em algum momento, que a vida do pastor é como que um divisor de águas nas nossas vidas. Que existe... Problema meu? Não, pode continuar. Que existe um antes e um pós nós, quando conhecemos o pastor João. E eu estava ali pensando que todo mundo tinha falado alguma coisa. Eu disse, Senhor, como assim eu não tenho nada para falar? Porque eu tenho muitas coisas para falar, essa é a verdade. Só que as muitas experiências que eu tive que envolveram o pastor João, elas são muito íntimas e pessoais. Foram coisas de alinhamento muito íntimo e pessoal da minha vida, que ele trouxe luz em momentos assim muito específicos da minha vida. E foi assim uma bênção extraordinária. Mas como teve um pré e um pós-Patrícia, a primeira vez que eu fui ver ele foi lá em Dois Irmãos. Eu ainda não congregava em Sanderlina. E os pastores que
com quem eu congregava naquela época, eles não acreditavam muito nas coisas que o pastor falava. Daí eu já fui com aquele espírito descrente pro culto lá. Pezinho atrás. Sim, os 2 pés, sim. Daí eu sentei lá pela terceira, não conhecia ele, não fazia ideia. Enfim, só tinha ouvido a pastora fazer comentários sobre ele por conta de andar com a Michele na época, por conta do Ministério de Louvor e Dança. E daí eu fui com elas. E eu sentei assim pela terceira fileira de cadeiras. E ele falando, e ele testemunhava e falava da Nova Jerusalém. E ele falava aquela coisa com água na boca, sabe? Aquela coisa gostosa que... Ah, Senhor, ele deve estar doido. Poxa, olha as coisas que ele está falando. E eu falando aqui, eu comigo mesma, né? Daí o pastor parou quieto assim no culto. O Espírito Santo que habita em mim está me falando uma coisa aqui. Ele disse para ti, que pensou que eu estou falando coisa que é doida, que tu pergunte para o Espírito Santo que habita em ti se o que eu estou falando é verdade. Eu só me encostei na cadeira bem quietinha, opa. E a partir dali, eu nunca mais desacreditei em nada, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento. Para mim, tudo que ele falava era água vinda direto da fonte, água viva que vinha direto da boca do Senhor. E aquilo começou a me vivificar, porque eu ainda estava vivendo um processo de conversão. Eu lembro que no meu primeiro ano de conversão, chamavam quem quer aceitar Jesus. Eu ia toda vez, porque eu não tinha entendido o que era. E eu ia, porque eu queria. Eu aceitei 1 ano. Tu aceitou 1 ano que tu não tinha invocado. Pois é, daí enfim, tive que invocar. E ele foi essa pessoa que... Ele foi um pai de verdade. Ele foi consolo na perda do meu pai. Ele foi consolo nas minhas perdas, porque eu, ao contrário do irmão, eu tive um monte de perdas, e algumas muito ruins e outras boas, porque o Senhor já estava fazendo a obra na minha casa e levou para junto dele os meus familiares. Mas ele sempre tinha uma palavra de consolo, um abraço que... era um abraço diferente, era aqueles abraços assim que te pega e te acolhe de um jeito que a gente não sabe explicar, porque é um abraço que vem direto do Senhor. E isso não tem como explicar, porque é de um amor e um carinho indescritível. Isso só o Senhor pode fazer por nós. Um detalhe bem importante, ele não abraçava mulheres antes de andar com a gente. É verdade. Ele não abraçava, tanto que no início, quando ele começou a andar com a gente, é importante assim ressaltar que o abraço do vovô era muito especial, mas muito especial mesmo, só quem foi abraçado por ele. Não, fica aí. Não, eu já acabei. Tá, então tá. E só que é interessante que ele não abraçava mulheres. Ele sempre foi muito cuidadoso e zeloso com o testemunho. E ele dizia que ele não abraçava mulheres para não dar mau testemunho das pessoas acharem que ele pudesse ter algum outro interesse maligno. Billy Graham também tinha essa postura. Só que aqui ele começou, eu creio assim que o amor que Deus colocou no nosso coração envolveu tanto ele, que ele sentia liberdade de abraçar tanto mulheres quanto homens aqui do grupo. E é bom demais o abraço dele. Ele sentia inocência, né? Não maldade. Não maldade. Amados, depois dos testemunhos aqui nós vamos fazer a ceia. Então os irmãos que em casa querem preparar a sua ceia, vão preparando aí. Eu tenho uma filha de 14 anos e como a gente já... Antes desses 5 anos que o vovô veio aqui, a gente já corria atrás dele onde ele ia pregar. E a gente sempre estava junto e ela sempre estava junto. E ele sempre chamou ela de netinha. E eu nunca fui conhecida como a Patrícia. Eu era a mãe da netinha. E hoje, quando eu cheguei lá, a dona Maria, que ela não tem o hábito de ser... Não vou dizer que ela não é receptiva. Ela é extremamente amorosa, mas ela é extremamente reservada também. Só que aqui ela também se sentiu tão acolhida por nós, que hoje ela chegou, daí estava a dona Helena, que eu acho que é a esposa do pastor Samuel, se não me engano. E daí eles estavam sentados e eu cheguei. E eu levei um docinho que eu sei que ela gosta. Daí ela olhou pra mim assim, ela abriu um sorriso. Olha, Helena, essa é a mãe da minha netinha.
aquilo foi de uma honra tão grande para o meu coração, ser reconhecida. Enfim, que morra a Patrícia. Mas só por ter sido a mãe da netinha dela, e saber que ela é a metade do pastor João, e saber que ele também me reconhecia como a mãe da netinha, isso foi também algo tremendo. E gera um temor no nosso coração, porque eu disse para Ju, há alguns meses eu perdi meu pai, e eu disse para ela, Ju, agora a gente tem que ser mais santo do que antes, porque a gente precisa encontrar eles. E daí, eles que eram os meus familiares. E daí hoje eu disse para ela de novo, Ju, agora a gente tem que ser mais santo e mais santo e mais santo ainda. A gente não pode se corromper de forma alguma, porque a gente precisa encontrar eles de volta. Então, esse netinha, a mãe da netinha, de certa forma, gera um temor no nosso coração, no sentido de querer reencontrá-los. E, enfim, que seja logo, que seja breve, e que o Senhor volte e venha nos buscar e nos leve para onde Ele quiser, que a gente quer passear com Ele. Ele costumava dizer, e está escrito aqui, ó, não esqueça que na tua testa está escrito Jesus Cristo de Nazaré. Temos o selo. Propriedade de Jesus Cristo. Isso. Quem não tiver suco pode pegar água, que Jesus transforma água em vinho. O Ayrton agora vai dar o testemunho e depois nós vamos fazer a ceia. Amém, amados? Amém. E quem mais quiser, né? Boa lá, então. Vamos lá, seu Ayrton. Como é que ele chamava o Ayrton? Veja do enquadrado na câmera lá em cima. Não, mas como é que ele chamava às vezes ele? Mais ou menos, tá. O tampão não tá aparecendo. Senta. Então senta naquela cadeira branca. Tá, mas aí tem que baixar. Fica aí. Baixa um pouquinho mais pra lá. Isso. Deus. Pode baixar. Respira. Fala no microfone, Ayrton. Calma. Mas hoje eu estava falando umas coisas com o irmão André, que eu me lembrei de revelações. E uma delas que foi, eu fiquei uma semana, digamos assim, ruminando, querendo saber o que é, por que Jesus diz de eternidade em eternidade. Aí, primeira vez eu perguntei isso para o pastor, e eu disse, olha, fiquei lavando louça, fazendo coisas aqui, editando, e isso me veio o seguinte, aliás, eu disse para ele, olha, de eternidade em eternidade tem um tempo. Cada eternidade tem um tempo. E o tempo para essa eternidade são 7.000 anos. Tem cada eternidade. Isso cronologicamente. Uma eternidade. Cada eternidade tem 7.000 anos. Aí ele disse, onde é que tirou isso? Não sei, o senhor me disse. E aí ele disse, confirmou. Numa segunda situação, o Sérgio, ele fez essa pergunta. E aí o senhor entrou de peso. Eu disse que me deu isso, porque isso e aquilo. Eu conheço o pastor João, que nós conhecemos ele quando? 2004? 2003. 3? De férias. Seguimos ele assim, daí quando eu pedi para ele, eu posso gravar? Sim, pode, e tu pode até vender as fitas. Disse, tudo bem, eu vendo, mas não pensava muito nisso aí, porque aquisições aconteceram, sim, mas eu queria o registro. E aí, cada vez quando ele vinha, aonde ele ia, aí nós éramos uma dupla, assim, eu com a minha câmera, que era uma outra câmera, e quando não tinha isso, que às vezes eu não tinha dinheiro para comprar fita, mas o senhor sempre mandava alguém. Não era qualquer fita, né? Não era qualquer fita. Uma vez na APA, e o Ayrton tinha uma que ele já tinha usado. Ele disse, não, mas tem que comprar mais, mas eu só tenho isso. Você vai falar que é uma coisa que eu compro. Eu compro uma 7. Porque era umas 3, 4 horas pregações e acabava rápido, né? Sim. Quando foi o casamento do Max? Em definitivo ele veio em 2013. Tá, mas quando foi o casamento do Max? 7 anos atrás. Gente, eu tava muito mal na minha saúde, né? E eu tinha horários, das 6 até as 8 horas da noite, que
acontecia, era uma sensação, parecia que eu saía do corpo, a pressão subia, isso era, parece que o bicho tinha um horário ali. E aí no casamento eu não sabia o que fazer. Tia. 2011. Aí no casamento do Max eu fui, mas olha, não estava bem naquele dia. Diz quem é o Max. Hã? Explica quem é o Max. O Max o Maximiliano é o filho da Sandrina, o que ele fez o casamento dele. Se eu achar uma foto, eu vou colocar uma foto na edição também. Mas tem que ser do casamento lá, né? E aí eu estava sentado assim, num canto assim, e era exatamente o momento que naquele horário que estava fazendo churrasco, aquelas ondas começou a vir aqui, e eu fiquei no canto. Aí ele olhou para mim e eu estava assim, né? Ele olhou para mim, e ele disse: o Senhor mandou um anjo está te visitando e está te curando. A partir dali em diante, isso não foi de imediato, mas gradativamente foi diminuindo e desapareceu. E assim são inúmeras coisas que eu não costumo aparecer. Eu não tenho dicção, e não tenho perfil para falar em público. Eu gosto de ficar atrás das câmeras, né? Mas isso eu estou fazendo hoje porque para honrar o pastor e aquele que me passou, como eu disse, foi como um pai para mim. E hoje foi mais uma experiência assim que eu não esperava isso, mas foi mais uma experiência de como são as coisas, né? Eu carreguei o caixão do meu pai em 69, que foi meu pai que me gerou. Eu enterrei o caixão da mãe, que me criou. E porque a que me gerou eu não pude, porque eu era bebê, né? E agora, no ano passado, 10 de dezembro, levei o caixão do meu pai que me criou com 98 anos. E hoje eu fui convocado para levar o caixão do meu amigo, meu irmão, e que era o meu pai espiritual, né? Foi uma experiência muito forte para mim. Oportunidade, foi uma honra. Privilégio. Eu estava assim do lado do esquife dele, que ele dizia sempre, não, esquife. E assim, tocando, ele dizia assim, parceiro, né? Tu disse assim, uma vez eu te perguntei que no final dos tempos eu seria o braço direito dele. E eu creio que foi um dos braços direitos dele. Ele falou os braços direitos no sentido de que ele já não estava mais viajando e os encontros estavam viajando. Né? Isso aí. Eu também creio que foi isso, né? E aí eu estava assim, fazendo aquele caixão assim. Valeu, parceiro, valeu a nossa. Eu quase chorava, né? Não aguentava, mas... Chorou que eu vi. Sim. E estava lá assim, né? Então aí, eu sei que tu pediu para não orar, né? Eu não vou orar também. Mas eu tô aí, eu sei que tu tá por aí. E daí eu pude me despedir ali. Glória a Deus. Mais alguém, Terezinha? Não? Eu gostaria de falar. Então vem cá, meu amor. Aí depois tu faz a ceia para nós? Glória a Deus. Ministra a ceia. É que tem uma palavra na Bíblia que fala sobre como quando Eliseu morreu, que enterraram ele em um lugar e depois, quando as ossadas dele estavam lá, enterraram outra pessoa em cima. E o cara que enterraram em cima da ossada de Eliseu ressuscitou. Então, o que eu queria dizer é que a unção do João Carlos Marques, ela não morre, ela ainda tá aqui. E é com a gente isso. A gente tem que se encarregar de não deixar isso morrer. Amém. O que ele fez aqui foi criar a gente como filhos. Criar esse grupo como discípulos dele, discípulos de Jesus também.
E isso tem que continuar, e a gente tem que orar, e a gente tem que interceder, e a gente tem que lutar também no campo espiritual, porque a gente também vai ser base do avivamento que vai vir. Amém. Amém. Então, é isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Lembrando assim de algo bem importante, Deus te usou para retomar isso, porque eu estava preocupada. Daqui a pouco a gente vai esquecer que nós temos que assumir uma posição para receber esse manto. Porque qual foi a posição de Eliseu? Fica aqui, Eliseu. Eu vou até Gilgal. Ah, não. Eu vou junto. Eu vou junto. Aí não, agora eu vou lá para bem. Agora tu fica aqui. Ah, não. Eu vou junto. E ele lutou para receber. Gente, ele lutou para receber. Sabe o que significa isso? Sair da passividade espiritual. Sair da imaturidade espiritual. Posição. E olha, tudo que ele falou ontem, quando a gente foi dormir, antes de nós dormirmos, como família. Nós nos ajoelhamos aqui no chão e nós três oramos e agradecemos a Deus pelo privilégio de tê-lo na nossa vida. E aí depois a gente já era madrugada, sei lá que horas que era, a gente não tem nenhuma noção de que horas era. E aí quando a gente foi dormir, eu coloquei assim, eu sempre escuto alguma coisa para dormir, eu preciso escutar alguma coisa. E eu coloquei o primeiro culto que o Ayrton transmitiu aqui de casa, que não foi o primeiro que ele fez aqui em casa. Porque os primeiros foram gravados no meu netbook. Não é nem notebook, irmãos. No meu net, era escura a tela, tá lá no meu canal, ele me cursou. Ainda bem que o Ayrton veio, né? E aí o Ayrton veio, o Ayrton olhou assim, né? E olhou e lembrou do que ele tinha em casa. Que era muito melhor que o meu netbook. Mas antes, eu acho que umas 3 semanas antes, talvez 4 semanas antes, já tinha começado a transmitir. E essa transmissão, ela acontecia por causa da nossa família, por causa do Max. O Max, que mora lá morava longe, não podia assistir. Então a gente começou a gravar. E a família era para a família. E se estendeu a uma grande família. Aos 4 cantos da terra. E o vovô, ele tem família, porque ele tem muitos filhos, ele tem muitos sobrinhos, ele tem muitos netos, ele tem uma grande família. E eu queria frisar isso. E outra coisa assim que eu queria lembrar, que eu esqueci, e aí eu lembrei, e aí eu esqueci de novo. Mas que nós, irmãos, eu esqueci de novo, tá? Tô enrolando porque eu esqueci de novo. Eu tô aqui, Senhor, me lembra. Se for importante, ele vai lembrar. Eu sei que daqui a pouco eu lembro depois que o Marco disse. Mas eu quero frisar de novo. Lutem. Lembrei. Lutem. Fala logo, não esquecendo. Mas é isso. Lutem. 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 Para seguir os conselhos, os ensinos. Amém. Voltem para as pregações. Façam aquele exercício que a Liane e eu fazíamos. Qual é o princípio que está atrás de seguir? O que ele está repetindo hoje? O que o Senhor está repetindo para nós? Olhem ali, vocês vão conseguir tirar uma síntese. Aquela síntese é a palavra, a direção para aquela semana. E nós não deixemos de fazer ou comecemos a fazer. Quantas vezes ele falou aqui, quando se reuniam nas terças para oração. É verdade. Culto só de oração. Culto só de oração. O avivamento chegou lá em Rio Grande pelos cultos de oração. Na rua Na rua do Canalete. Na igreja do Canalete. Então, começou por oração. Quantos avivamentos começaram no mundo? Só por oração. Oração. E vida reta, né, irmão? Porque boca suja orando não acontece nada. Amém? Eu tenho mais uma coisa que eu esqueci. Essa não veio ainda, mas vai vir. Amém. Irmãos, vamos ministrar a ceia. Eu abri a Bíblia aqui agora, em 2013 o pastor João esteve lá na igreja Aba, lá em Porto Alegre, e ele naquele dia, naquela noite, né, ele falou sobre a igreja, e eu creio que isso aqui serve de um alerta para nós também, porque nós somos igreja de Cristo, todos nós somos igreja de Cristo. Ele disse que
se preocupava muito com a ociosidade da igreja. Isso em 2013 ele esteve lá. E que nós devemos fazer mais pela obra, né, de Deus. Algumas coisas eu anotei. Eu peco por não anotar quando um bom pregador, né, ele bota bom pregador nisso, falava. E algumas coisas aqui da noite eu anotei, né? E isso vocês devem ter ouvido ele falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tá? Então essa preocupação. Eu grifei aqui: quem me dera se todo Israel fosse evangelizado. Deve haver uma maior participação dos obreiros no recebimento e na recepção das pessoas. E um versículo que ele leu, e eu anotei, João 13, 20. Falou 21. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que me enviou. Em 2014 ele disse: quem quer invocar a Jesus? Então eu quero fazer essa pergunta. Eu creio que todo mundo já deve ter aceitado, né? A gente erra em dizer aceitado, é Jesus que nos aceita. Então, quem quer invocar Jesus, chamar Jesus para dentro. Amém. Este é o verdadeiro recebimento de Cristo, né? Chamar Cristo para dentro. Jesus quer fazer em nós o manancial da glória de Deus. Glória a Deus. Então essas poucas palavras eu anotei que o João Carlos falou. Achei o papelão aqui na minha Bíblia. Mas nós vamos ministrar na ceia. Eu quero convidar alguém para agarrar os alimentos aqui, os elementos. Amém. E a palavra de Deus lá no 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Irmãos, vocês imaginam Cristo falando isso? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, meus amados? Eu creio que a ceia que nós estamos comemorando, porque isso aqui é uma grande festa, não é um motivo. Quando eu aceitei Cristo, para mim a ceia era uma coisa meio triste, porque me remetia para a morte de Cristo, mas pelo contrário, nos remete para a vida de Cristo, porque Ele está preparando uma grande ceia para nós, né? Aquele grande e glorioso dia. Então, quando eu comecei a entender que isso é para a glória de Deus, meus amados, para mim é motivo de alegria nós comemorarmos a ceia do Senhor. Amém. Então nós abençoamos este suco da videira que representa o sangue de Cristo, abençoamos o pão que representa o corpo de Cristo,
E que naquele grande, glorioso dia do Senhor nós vamos participar daquela ceia maravilhosa que o Senhor está preparando. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Então, eu não sei como é que vocês fazem. Eu ia chamar o pessoal primeiro para pegar. Passam lá na nossa igreja, a gente faz assim, eu faço uma fila por aqui, outra por aqui, é que não dá para fazer isso. Então os irmãos vão passar e nós vamos pegando o pãozinho. Quem quiser compartilhar com algum irmão do lado, tenha liberdade. Tá na internet. Então vamos orar, amados. Vamos estender a mão, como diz o pastor João Carlos. A mão do coração? Não, estou dizendo para a internet, vocês dão as mãos. Oh, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela cura, Senhor, total da Leia, que está lá internada no México, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e todos aqueles que estão enfermos agora, Senhor, manda o teu anjo até lá, Senhor, aonde eles estão. E venha a tua saúde, Senhor, que venha a cura, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Todos aqueles que estão passando, Senhor, por luta, Senhor, Tu é o Senhor dos exércitos. Tu é aquele que vai à nossa frente, Senhor, e cai por terra todas as artimanhas do maligno, em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes as necessidades de cada irmão, Senhor. Como o pastor João Carlos dizia, não precisa ler, Jesus sabe ler. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A glória de Deus. Eu senti um ambiente bem diferente. E essa noite, eu vou dizer assim, me lembrei lá do Pentecostes, que as paredes do lugar estremeceram. Então, espiritualmente, as paredes esta noite, neste lugar, estremeceram. Amém! Amém, meus amados? Para a honra do Senhor. Para a honra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Para Ele toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Amém. Amém. Concordo. E honrem. Eu vou dizer agora, eu quero honrar a quem merece honrar a Sandelina. Honrem a vida do João Carlos, aquilo tudo que ele deu para vocês, ensinou e para nós, para mim, quando digo vocês, eu digo para mim também. Na vida da Sandelina. Honre esta mulher de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ela merece honra. Amém. É verdade. Não, é verdade.